mais nada, eu gostaria de ler um texto aqui, que ele já vem de início, que está em Atos 11, 19 e 21. Ele fala o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, de início, uma igreja que teme ao Senhor, o primeiro tópico ali, ele fala que é uma igreja que frutifica. É uma igreja que prega o Evangelho, acima de todas as coisas. É uma igreja que não vê empecilhos, não vê barreiras para pregar o Evangelho. A gente fala aqui numa realidade que era totalmente diferente da nossa, com várias dificuldades, com várias situações do quais eles até se colocavam em risco para isso. Apesar de ter sido a igreja de Atos uma igreja que foi tremenda, E uma igreja, para a gente fazer parte de uma igreja que frutifica, fala por irmão que está do seu lado, nós somos a igreja, amém? A igreja não é somente comunidade de Siloé, ou seja, uma igreja que frutifica, necessariamente eu e você precisamos frutificar. Não existe outra forma, não existe outro método para isso. Se é que você se sente parte da igreja, se você faz parte da igreja, se você é a igreja de Cristo, você frutifica. E a primeira pergunta que eu faço é: você tem pregado o Evangelho, ou você tem levado a mensagem de Jesus aonde quer que você vá? O fato é que nem para todos é natural. Para mim não é, por exemplo. Para mim é um esforço sobrenatural. Tanto é que eu já, vai lá, tá tudo certo. Mas Deus tem me confrontado cada vez mais com relação a isso. Eu, aqui na comunidade, eu faço parte da administração da igreja, e por conta disso a gente tem acesso a vários fornecedores. Dificilmente algum sai sem a gente trocar uma ideia. E geralmente eles que dão brecha, eles que perguntam: mas legal, aqui, a igreja com essa parede preta aí, é cinza chumbo. Aí a gente já fala como é que funciona, GP, o cara dá mole, a gente já bota ele no GP e está tudo certo. Às vezes eu não tenho meia hora, às vezes eu tenho 5 minutos. O Raul é o cara que geralmente a gente empurra os mendigos que aparecem aí. Cara, ele sabe lidar com isso. Eu já fico, eu não sei como é que faz. Chama o Raul, aí vem o Raul. Cara, beleza, aquele jeitão dele, Esse é o Raul, é por isso que a igreja é um corpo, cada um é diferente, mas não me inibe na minha responsabilidade de falar, porque o dia que ele não estiver aqui eu vou ter que falar. Ou o dia que ele não der conta eu vou precisar ir lá com ele. Nem me chama, velho, mas sim, estou só identificando. Daqui a pouco ele bate na porta e diz: vamos lá comigo lá na casa de oração. Ou seja, e não basta a gente ter frutos. Onde é que estão os seus frutos de hoje? Tem frutificado? E aí eu estou falando para pastor e líderes. Os teus frutos necessariamente precisam estar gerando outros frutos. Senão a bênção morreu ali, a graça fica ali. Ou seja, a nossa responsabilidade como líderes é maior. Não tem como dizer que não é. Porque a gente é líder formador de outros líderes. Que vai formar outros líderes, que vai assim sucessivamente. Mas eu não sou líder ainda, vamos criar vergonha na cara, começar a procurar teu apacentador, fazer parte do núcleo, entendeu? Nós somos uma igreja grande, a sua igreja é uma igreja que ela precisa de liderança. A palavra fala que a colheita é muita e os trabalhadores são poucos. E quando ele fala sobre isso, ele está falando desde lá, do tempo de Jesus, do tempo do Antigo Testamento, por aí vai. Onde é que estão os frutos hoje? Outra pergunta para reflexão. Por que eu falo dessa forma?
Hoje, principalmente numa cultura ocidental, a gente não tem desculpa para não pregar o evangelho. Não tem impedimento nenhum. Ah, mas o política, né? Mano, não tem impedimento nenhum. Eles nunca vão poder impedir a gente de fazer o que a gente faz. Não existe isso. Não existe fechar a igreja. A pandemia é a maior prova disso. A gente não tem desculpa para não fazer, para não exercer o que Mateus 28 pede. Ele nos dá todas as ferramentas. Ou seja, a principal delas é a fala, é a língua, é a boca. Você vai falar o que Deus fez na tua vida e você vai alcançar o próximo. Raul deu testemunho dele que, mano, você consegue imaginar que um ser humano desse morou na rua? Parece que não bate. Aí veio, algumas semanas atrás, veio o missionário Arlen. 8 anos na Cracolândia. Hoje é missionário, prega o evangelho por todo o país. Ele nos deu a maior ferramenta de todas, que é a fala, para a gente falar. O problema é que a gente usa para coisa errada. A gente usa para fofoca, a gente usa para ofender o outro e por aí vai. Agora, se a gente usar isso, se nós usarmos isso, porque é o correto, porque Deus nos chama para usar, a gente é imbatível, irmão. Não existe. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava algumas besteiras, minha mãe, cuidado, a palavra tem poder. É verdade, tem poder. Eu nunca vou me esquecer disso. Ela está aqui, ó. Não quero entregar, mas ficou vermelha ali. Diz que a luz é azul, né? E, cara, a pior coisa que tem é quando a gente usa a ferramenta para coisa errada. A Esther, ela é formada em arquitetura. E, assim, a gente não tem, assim, muito condição de comprar muita coisa, né? A gente compra o que precisa, né? Deus abençoou, a gente tem uma baita de uma casa. Mas, assim, dependendo da Esther, os móveis mudam todo dia de lugar. Toda hora. Aí tava lá, eu fui quinta-feira à tarde, né? A gente indo em casa. Eu falei, agora eu vou dar uma descansada, né? Aí, putz, tinha uma prateleira lá. Vamos colocar a prateleira. Aí eu fui ver, não tinha a ferramenta correta. 2 horas para pôr uma prateleira, que era de meia hora. Daí eu já estava brabo, eu não gosto de pôr prateleira. Daí ela fica tentando acalmar. Ó, pega, ela traz tudo, né? Quase só faltou o café. Né? Para pôr a bendita prateleira. A pior coisa que tem é quando você usa a ferramenta errada para fazer um serviço específico. Você demora o dobro do tempo. Ou você faz errado, você faz de qualquer jeito. Ou não faz. Ou ele não faz a função que deveria fazer. Para que serve a tua língua? Para pregar o evangelho. Todos somos chamados para isso. Vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulo. Se não tem discípulo, te vira, meu irmão, vai arrumar um hoje aqui. Mas você tem que sair com a cabeça que você vai ter um discípulo. Porque senão você está desobedecendo esse mandamento aqui. Que é bem claro. A gente não foi chamado para falar da vida alheia, a gente foi falado para falar de Jesus. Foi chamado, né? Não falar. A gente foi chamado para falar de Jesus. A gente não foi chamado para falar da vida alheia, do problema dos outros e etc. Porque se você falar de Jesus, os outros não vai precisar falar dos outros, porque os outros vão seguir Jesus. E por aí vai, os problemas diminuem. Se você olhar para Jesus, tudo fica melhor. Inclusive os problemas. Já parou para pensar que muitos problemas é gerado por outro problema? Aí quando você vê, você está numa reunião de ministério para falar da outra reunião. Gente, o reino de Deus ele é simples. Jesus ele era simples. Como nós temos gastado o nosso tempo de reunião com liderança, de reunião com equipe de GP, de coordenadores, de ministérios. A gente tem gasto edificando uma vida ou outra, ou a gente tem gasto matando um ou outro, se matando um ou outro? O resultado dessas reuniões são edificantes
ou não? Outra reflexão, que a palavra de Deus fala que tudo que vem dele gera vida e não morte. Então, se está saindo coisa ruim de alguma coisa, tem alguma coisa errada. Nós devemos voltar os olhos fixos nele. Nós somos todos diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual a eu? Ninguém dava abraço na igreja. Estou perseguindo o Raul hoje, né? Cara, você está bem na minha frente aqui, mano. Foi mal. Como tem sido gasto esse tempo? E é mais grave ainda quando você é integral. Você é pago para edificar a vida do outro. Deus ainda paga você para que você possa crescer e edificar a vida um do outro. Como que tem sido gasto esse tempo? Ou se você não é integral na igreja, como que você tem gasto o tempo que você poderia estar com a tua família? Dedicando para os teus filhos e por aí vai. Está jogando fora? Ou seja, use com sabedoria. Necessariamente, as reuniões de ministério, seja de equipe de pastores, de coordenadores, supervisores, etc., precisa ser para edificar um ao outro e não gerar morte. Uma igreja que teme o Senhor é uma igreja que coloca Deus acima de todas as coisas. Mateus 11, 28 ao 30, ele fala: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala: venha a mim aos que estão cansados. Ele termina falando que o jugo é suave e o fardo é leve. Primeiro, você está sentindo cansado, sobrecarregado, provavelmente você tem carregado coisas que Deus não pediu para você carregar. Porque se ele está falando que o jugo é suave e o fardo é leve, se está pesado, tem alguma coisa muito errada. Hoje à tarde o pastor estava comentando que no começo da igreja ele fazia tudo, né? Cantava no coral, né? Servia não sei aonde, fazia isso, fazia aquilo outro. Ele estava comentando como isso foi um problema lá no início, até ele aprender a delegar funções e tudo mais, né? Ainda bem que cantava no coral, né? Não canta mais. Cezinha ia perder a vaga aqui, né? E um bom sinal para que a gente possa nos alertar, né? Você que é pastor de uma igreja, você que é líder de ministério, cara, se o fardo está pesado, tem alguma coisa errada. Porque ele fala que é leve, que ele vai ajudar a carregar. Você não está caminhando sozinho. A igreja, ela não funciona sozinho. Cristo é o cabeça e o corpo, todas as partes precisam exercer sua função. O braço ele não vai conseguir fazer a função da perna e por aí vai. Ou seja, às vezes você está cansado, destruído. Viu com a verdade? Pensando em às vezes até desistir do ministério. Porque pode ser que você esteja carregando algo que Deus não pediu para você carregar. Ah, mas é que eu gosto de tal coisa, eu gosto daquilo outro. A gente não está aqui para fazer o que a gente gosta, a gente está aqui para fazer o que Ele gosta que a gente faça. Se fosse para eu fazer minha vontade, eu ia estar lá atrás, longe. Não ia nem sentar na primeira fileira. E isso é tão sério, porque enquanto você está cansado, você está perdendo pessoas. Enquanto você está cansado, murmurando e reclamando pelos cantos, que o teu ministério não vai para frente, que o teu GP não multiplica, você está perdendo pessoas. E pior, você está formando outros cansados. Poxa, Rob, mas o meu GP ele não vai para frente, eles não oram, eles não têm vida com Deus, eles não são apaixonados pelo reino, eles não
Eles não buscam evoluir. A gente não pode esquecer que eles estão copiando alguém. E com isso eu não estou dizendo necessariamente que a culpa é nossa, que a culpa é sua. O que eu estou dizendo é para você se certificar que o problema não é você. Porque uma criança, ela copia o pai. Ela não obedece, mas copia. Ela tem 0% de chance de obedecer, agora 100% de chance de copiar. A ovelha é a mesma coisa. Ela copia o mestre, ela olha para o mestre. Se ela está copiando a pessoa que está lá fora, você precisa trazer os olhos dela para você. Porque está copiando coisa errada. Não adianta você dizer que o teu GP não tem vida com Deus se você não tem. Não adianta você falar que o teu GP não chama a gente, você não chama. Você tem que ser o primeiro a chamar. A Esther ficou 1 ano e meio, ela estava comentando com o GP, com 3 meninas. Ah, é a mesma coisa, não vem gente, não sei o quê, para aí, sentou lá com a coordenadora deu um esporro nela, o negócio virou. Não é por quê? Porque para você colher, você precisa plantar. Não tem outra forma, não existe outro jeito. E no reino de Deus não é diferente. Pagar o preço sozinho cansa. Pagar o preço sozinho cansa muito. Cansa muito mais do que pagar o preço como corpo. Nós fomos criados para ir fazer discípulo. Quando Deus nos criou, Ele criou o quê? Por quê? Porque Ele viu que tudo isso aqui era muito tremendo para Ele usufruir sozinho. E porque Ele queria relacionamento. Ele queria que nós nos relacionássemos com Ele e entre nós também. Aí por que, vendo tudo isso, por que a gente tem em caminhar sozinho? Né? Tem em querer fazer as coisas sozinho. O reino de Deus, ele não foi feito. Deus não criou o mundo para que a gente caminhasse sozinho. Se Ele tivesse feito, se isso não fosse tão importante, o inimigo não ia tentar de todas as formas te isolar do corpo. É só tu ver um lobo atrás de uma alcateia de lobos atrás da presa. Ele pega a presa que está o quê? Separada. Ele pega a presa que se desviou, saiu do rebanho. Por quê? Porque a presa é fácil. Então, larga a mão de ser teimoso e parar de querer caminhar sozinho, achar que você vai dar conta de tudo, que você não vai. Não tem jeito. Vai ficar pesado. Ou seja, pagar o preço sozinho cansa pra caramba. Eu sou um bom exemplo disso aí. Agora, pagar como preço, como um corpo, o fardo fica leve. Cada um faz sua função. Cada um exerce o que precisa ser feito. A gente precisa ter ciência que quando eu falhar com o corpo, o que eu faço aqui, ele vai fazer falta para alguém. Alguém vai ter que trabalhar dobrado porque eu não estou fazendo a minha parte. E às vezes às vezes eu não quero carregar o meu fardo, eu torno o fardo do meu irmão pesado por conta disso. E com isso eu não estou falando que você não vai cansar, que você não vai, enfim, ter dia que você não vai querer largar tudo. Vai acontecer, não tem jeito. A gente é humano, a gente é falho pra caramba. O que eu estou dizendo, e hoje é um bom exemplo disso, eu estou morto de cansado. Acordamos 6 da manhã, levamos as crianças na escola, fizemos tour aí, a gente foi no Instituto Conforme, a gente foi lá no Vila Nova, na obra, a gente foi levar os pastores para conhecer Colégio Siloé, só no colégio foi 1h30, em pé. À tarde teve oficina ali, o pastor não me deixou falar, mas tá tudo certo. Não achei ruim, né, mas tá bom. Estou cansado, mas o Espírito que vive em mim, que é o de Jesus Cristo, ele está incansável. É o que me mantém em pé. O teu corpo, meu irmão. E às vezes você se sente mais cansado, né, que uma pessoa idosa. Às vezes tu olha assim, meu Deus, cara, estou ficando doente. Teve uma época que eu até brinquei com a Esther, tu tá ficando mais doente que o teu pai.
Ela foi no médico, resolveu. Não era saúde, era estresse, é tudo que a igreja proporciona, não tem jeito. Agora, quando nós entendemos que o corpo, junto, ele faz um estrago, a gente faz um estrago no inferno. Não tem o que segure o amor de Jesus. Ou seja, cara, se você está cansado, em nome de Jesus, Deus vai te dar um espírito incansável para que você possa fazer aquilo que você precisa fazer. E parar com desculpa. Uma igreja que teme o Senhor é uma igreja que é fiel a Deus. O óbvio precisa ser dito, né? Como diria um sábio que trabalha comigo, o óbvio precisa ser dito. E, assim, eu separei 4 pontos, né, de uma igreja que teme o Senhor, mas tem infinitos, né? A gente está aqui limitado com relação ao tempo, daria para aprofundar bem mais isso, mas Deus separou algo especial para nós hoje. Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que é fiel a Deus. 1 Samuel 15, 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nós estamos vendo um rei que perdeu o reinado. Porque desobedeceu, porque foi rebelde. Aos olhos de Deus, a obediência seletiva, né, ou parcial, digamos assim, é o mesmo que se rebelar contra a autoridade de Deus. Ou seja, é uma evidência da falta de temor. Deus nos dá poder e autoridade. O inimigo traz desgraça e morte. Ali o texto fala sobre Saul, um homem que foi ungido rei de Israel, o primeiro, inclusive. A gente vê o Espírito do Senhor, quando estava com Saul, ele viveu a plenitude de forma tremenda, a plenitude em Deus. Agora, quando ele achou que era bom o suficiente para caminhar sozinho, Deus falou, que então, tá bom, né? Que aí vai. Como diria minha mãe, vai, trouxa. Vai. Não deu certo, não dá bom. O problema é que às vezes você perceber que você não faz. Às vezes é irreversível, como a situação de Saul. Rebeldia é algo grave. É algo bem sério. Então, você tem alguém rebelde no meio do teu ministério, você já sabe o que você tem que fazer. Ah, mas o irmão lá, não sei o quê. Ele vai contaminar o rebanho, não tem jeito. Deus já deu a letra. Deus já deu a direção. Não tem por que insistir na rebeldia. A plenitude da presença de Deus é algo que eu creio que nós temos vivido parte como igreja. Acho que nós temos vivido algo tremendo aqui. E eu peço todo dia para Deus que isso nunca se acabe, mas sempre aumente. Porque como diria a pastora Nana, né, a gente não pode se acostumar com o sublime. E aí, para eu não me acostumar com o sublime, eu pedi para Deus, então mantém o nível, vamos manter o padrão. Se vier numa celebração aqui, é a mesma coisa, o pessoal que é de fora. É muito parecido. O chão balança, é tudo nessa vibe. O chão balançar é legal? Não vai cair, não. Se ele não balançasse, seria um problema. Ou seja, quando Saul se afastou, na verdade, do que Deus tinha para ele, ou seja, quando ele achou que era o cara, ele percebeu a ausência da plenitude de Deus. Ele não soube lidar com isso. Aí, enfim, procurou outros meios, bruxaria, sei lá o que era aquele negócio. Ele foi lá, pediu para falar com os mortos, aquela toda história que vocês conhecem. A gente viu um homem indo para o fundo do poço. E assim, ó, achou o fundo do poço, tinha um alçapão ainda. Porque Deus o rejeitou como rei.
Cuida para Deus não tirar o teu reinado por causa de rebeldia. Seja obediente a Ele. Seja pastor, líder e por aí vai. Pastor, cuida para não tirar os olhos dele. O líder, toma cuidado para não ser o rebelde. Você não está ali para dar trabalho para o teu pastor, você está ali para ajudar ele a resolver os problemas. Você está ali para ajudar, para ser suporte para ele, e não ficar criando problema. Não para ser o motivo do cansaço dele, inclusive. Né? E aí, com isso, eu não quero dizer que todos os problemas da igreja estão cercados com relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que alguns problemas e alguns pecados que você cometer vai ferir teu ministério, você vai perder ele. Deus da mesma forma que Deus dá, Ele tira. Da mesma forma que Ele tem o poder para operar na sua vida, Ele vai tirar de você. A ausência da plenitude levou Saul à queda, literalmente. E é por isso que uma igreja que teme o Senhor é uma igreja que está sempre ao lado do Pai. De novo, o óbvio precisa ser dito. Não faz sentido a gente fazer tudo o que a gente faz se Ele não estiver aqui. Vira um encontro, um evento, uma conferência legal, bacana, e por aí vai, para a gente conhecer pessoas novas. Êxodo 28:18 fala: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia no monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para provar que teme ao Senhor, é uma igreja que tem Ele perto. Ou seja, enquanto Moisés se aproximava, o povo se afastava por conta de medo. Então, medo e temor são duas coisas diferentes. Enquanto o medo te afasta de Deus, o temor te aproxima dele. Então, quando se for orar no teu quarto, peça temor. Não faça as coisas por medo. Não faça as coisas no sentido de, se eu não for, Deus vai me, sei lá o quê. Se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar naquilo. Faça por temor. E quando você faz por temor, você faz porque Ele está te vendo. Você já viu alguém fazer arte perto do pastor? Constrange, o pastor está olhando. Oi, o pastor lá. Você não peca se tiver o pastor te olhando. Você não vai adulterar se o teu pastor estiver te olhando. Você não vai mentir se o teu pastor estiver te vendo. Agora, por que a gente peca? Porque a gente não reconhece que Deus está nos olhando a todo momento. Isso é muito sério. Ele está aqui, Ele está presente. Onde um ou mais estiver, ali eu estarei, Ele fala na Bíblia. Agora, a gente simplesmente anula a presença de Deus quando nós pecamos. A gente tanto faz. Aquela mentirinha, né? O problema é o inha. O brasileiro tem muito disso. Não, mas negocinho aqui, por lá. Deus está olhando, Deus está vendo. E se nós estivermos perto, quando a gente pensar em fazer algo errado, ou quando a gente for tentado com qualquer coisa, a gente vai ver que Ele está olhando. Nós vamos perceber, nós vamos sentir a presença dEle. O problema é que muitas vezes o pecado está tão enraizado em nós, nós estamos sendo tão consumidos pelo pecado, que a gente já faz que nem vê. Ou seja, o temor nada mais nada menos é do que a presença de Deus. Eu com a Esther, nós lideramos jovens, né? Se Deus quiser, por pouco tempo. Vamos fazer a transição. Mas eu acho que eu não era para ter falado isso. Agora já era, filho. Né? Mas a gente lida muito com um jovem, eu principalmente, na parte dos homens, com problema da sexualidade, com problema de pornografia que eles têm e por aí vai.
só falo, mano, finge que Deus está olhando lá. Na hora que você for tentado, na hora que você for abrir aquela página, na hora que você for dar aquela checada no teu Instagram, você vai ver que tem alguém olhando. Isso é temor. Deus está ali, está olhando. Está olhando. Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Porei o meu temor no coração deles. Por quê? Porque sem isso a gente vai se afastar dele, não tem jeito. A falta de temor nos afasta de Deus. Salmos 86:11. Une o meu coração ao temor do teu nome. Outro texto que fala sobre temor, Isaías 11:3. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Isaías 8:13. Ao Senhor santificarei, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Uma vida sem temor é morte. Lembrem quem é o Senhor da igreja. Não é você, é Ele. O Senhor da igreja não somos nós. O nome dele precisa ser glorificado. E se você está se destacando, se você, sei lá, está ficando famosinho, seja lá o que for, mas que isso seja para que o nome dele seja glorificado. E não para que o teu nome apareça e você ganhe seguidor. Eu estou quase com 400. Brincadeira. O cara prega e desprega, né? Deixa eu até tomar uma água aí. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida no pecado, ou seja, tudo que a gente vem construindo na palavra aqui, uma vida no pecado é uma vida sem temor. Sem temor a gente perde o foco nele. Lembra? A gente anula a presença dele aí. Quer ir para a caverna, irmão? Tá tudo certo. A gente tem nosso tempo de preciso me isolar, estou cansado, preciso tirar uns dias, né? Vai ficar 2 semanas, se isola do mundo, mas volta queimando. Vai para a caverna. Mas não fica muito tempo, porque você não vira o homem das cavernas. Tem gente que gosta da caverna. A pandemia foi um exemplo disso. As pessoas não queriam sair da caverna. Se você for para a caverna, até na caverna, você precisa levar a presença de Deus. Porque se você não levar, você vai morrer. Agora, se você levar a presença dele, ele vai fazer coisa tremenda. Porque o Deus que eu sigo, ele ressuscita mortos dentro da caverna. Porque ele é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. A gente cantou isso aqui agora. Deus não está morto. Ele é o Rei do universo. Príncipe da paz. Em Atos 9:13 ele fala: virá o tempo, diz o Senhor, em que os grãos e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Essa é a melhor parte, a colheita. Mas você quer colher, meu filho? Planta, não tem outro jeito. A colheita é a melhor parte. É fácil olhar para a vida de um homem como pastor e ver ele hoje. Agora, pagar o preço que ele pagou, ninguém quer pagar. Vocês não sabem, mas ele já dormiu até com ratos. Que ele tem medo, inclusive, até hoje. Quem mata rato em casa é a pastora Nana. Criou fobia. Aí, quando eu fui lá um dia, eu vi que nem ela mata. Tive que ir eu lá com a vassoura. Parecia o espetáculo de Natal, hein? E daí, por outro lado, tem pessoa que não colhe porque também deixa a plantação passar do ponto. Lembra? Ovelha cai de madura. Tá lá, tá prontinha, só pra você empurrar. E você não vai porque não, meu filho amado, não sei o quê. Mano, envia.
Porque a colheita é a expansão do reino. Quando você segura, você está trancando que o reino expanda. E eu estou falando sim, porque eles pastor ou liderança que não deixa a ovelha crescer. O teto dela é você. A hora que ela bater em você, se você não liberar, se você não enviar ela, se você não colocar, dar uma função, ela vai morrer. Cai de madura, apodrece, definha. Você é o teto. A hora que chegou, você precisa se ligar. Você precisa fazer alguma coisa. Uma implantação, sei lá, faz qualquer coisa. Meu filho, tem uma igreja aqui para você cuidar, vai lá. Prepare um caminho do Senhor, preparando o seu povo para a sua glória. Como que a gente prepara o povo para a glória de Deus? Amém? Eu espero que tenha sido bênção para você. Infelizmente eu já estourei 8 minutos, me perdoem por isso. Mas a gente dá uma acelerada aqui, enfim. Que Deus abençoe tua vida, abençoe teu ministério. Que de certa forma isso aqui possa ter alcançado vocês de um jeito. Porque não sou eu falando, eu sou igual Moisés, bobear até gaguejo. Né? Mas considere como palavra de Deus, porque foi Ele que ministrou vocês aqui hoje. Amém? Tamo junto.